Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E que ano incrível foi 2022 para esse gênero, né? Para quem está chegando agora, muito prazer, me chamo Eric João e sempre procuro trazer indicações e análises de filmes de terror, principalmente envolvendo o cenário mais underground. E trago sempre dois tipos de lista como essa, uma que sempre posto no final de julho com os melhores lançamentos do primeiro semestre, e quem ainda não conferiu, vou deixar o link no card logo acima, e de final de ano com os filmes que eu considero os maiores destaques. E confesso pra vocês que foi muito, mas muito difícil fazer essa seleção, porque só teve filmão em 2022 e alguns deles infelizmente tiveram que ficar de fora. Então, antes de começar, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família, ative o sininho e deixe o seu comentário para que esse vídeo possa chegar em novas pessoas, porque isso é fundamental para que eu possa trazer mais conteúdos como esse para quem puder se tornar apoiador do canal, assim como os nomes que estão subindo na tela. Veja as opções tanto disponíveis no Apoia-se, onde irei deixar o link no box de informação, ou no botão de Seja Membro. Dados os recados, agora vamos ao que interessa, que é falar sobre terror. E para começar, em 15º lugar, fica com O Telefone Preto, um filme baseado em um conto do escritor Joe Hill, que soube ser bem funcional e eficiente na sua proposta. Na trama acompanhamos Finney, um garoto tímido, mas inteligente de apenas 13 anos, que é sequestrado por um serial killer local, apelidado com o nome de Grabber. Após ser raptado, ele é preso em um porão, onde a única coisa que tem é uma cama, um banheiro e um telefone preto antigo instalado na parede, mas sem funcionalidade. Mas misteriosamente esse telefone começa a tocar, e através dele o mesmo descobre que pode ouvir vozes das vítimas anteriores do assassino, que estão determinados a garantir que o que aconteceu com eles não aconteça com Finney. Dirigido por Scott Derrickson, mesmo diretor por trás de grandes sucessos como O Exorcismo de Emily Rose e A Entidade, O Telefone Preto é uma obra redondinha que tem referência a grandes clássicos do horror como It, por exemplo. Afinal, Joe Hill é filho do mestre Stephen King, e as referências do assassino Grabber com Pennywise não é mera coincidência. O filme tem tudo que uma produção de terror precisa, desde momentos com jumpscare, tensão e uma ambientação que o Derrickson consegue construir muito bem, além, claro, do ótimo elenco, contando com o ator Ethan Hawke interpretando esse assassino que passa um medo absurdo em cena, principalmente por ser um personagem instável e totalmente imprevisível, e que tem uma sacada muito legal porque a máscara que ele usa vai mudando conforme seu estado de humor, e o elenco infantil que também dá um show, principalmente envolvendo a atriz Madeleine McCall, que pra mim engole todo o filme pra ela. Vale ressaltar que essa produção tem uma carga dramática bem interessante e aborda questões como bullying, dramas familiares, o que o torna bem mais interessante. E apesar de achar que ele poderia ser bem melhor do que foi, é inegável que foi um grande destaque esse ano, e por isso fiz questão de colocar nessa lista. E para quem quiser conferir, ele está disponível em várias plataformas de streaming para alugar, ou vocês podem procurar facilmente na internet. Em 14º lugar, fica o mais novo filme da franquia Hellraiser, que após passar longos anos encurralados, com péssimas sequências feitas pela produtora da Dimension por questões de direitos autorais, finalmente conseguiu ver a luz do dia e ter o tratamento que merecia. No longa conhecemos a jovem problemática Riley, que após encontrar uma caixa de quebra-cabeças, começa a enfrentar forças sádicas e sobrenaturais responsável pelo desaparecimento do seu irmão. É bom ressaltar para quem está conhecendo a franquia somente agora que Hellraiser é um horror cósmico e nunca foi feito para proporcionar sustos ou algo do tipo. Na verdade, é uma obra bem mais visual e explícita, onde mostra o universo dos cenobitas liderados pelo Pinhead, que são libertados através do cubo de Leprechaun
mais conhecido como Cubo das Lamentações, e quem os liberou precisa decifrar sua configuração para evitar causar menos estragos. Esse longa foi produzido pela Hulu com produção e roteiro do próprio Clive Barker, que além de escrever os livros também dirigiu o primeiro filme lançado nos anos 90, que fez um enorme sucesso pelo conteúdo explícito e estética dos vilões. Essa nova adaptação é muito bonita visualmente, tem ótimos efeitos práticos casados com efeitos digitais e traz uma dinâmica bem mais atual, mas o forte com certeza é a melhor exploração dos cenobitas, principalmente o novo Pinhead, que é interpretado incrivelmente pela atriz Jamie Clayton, que na minha humilde opinião é de longe a melhor e mais próxima dos livros. A única coisa que me incomodou foi que eu senti falta de mais sujeira ou mais crueldade em determinados momentos, apesar de ter cenas bem satisfatórias quando o assunto é gore. Fora isso, é uma ótima readaptação. Estou torcendo muito para que tenha uma continuação, e para assistir terão que procurar na internet. Em 13º lugar fica com o filme O Predador, A Caçada, uma espécie de prequela da clássica franquia lançada nos anos 80, que veio com várias continuações horríveis e por isso o nível de expectativa eram bem baixas, mas tenho certeza que quando foi lançado acabou surpreendendo muitas pessoas e eu sou uma delas. Aqui acompanhamos a história da origem do Predador no mundo da nação Comanche há 300 anos atrás, e somos apresentados a Naru, uma guerreira habilidosa que luta para proteger sua tribo contra um dos primeiros predadores altamente evoluídos a pousar na Terra. Polêmico, viu, que teve de marmanjo chato reclamando desse filme só por colocar uma mulher em embate com o predador, não tá escrito, fora que as mesmas pessoas que reclamam desse provavelmente esqueceram totalmente como foi a primeira versão com Arnold Schwarzenegger, lançado em 87, sendo que esse ainda traz referências de uma forma totalmente explícita e desenhada, e mesmo assim algumas pessoas não entenderam, enfim. Vai entender, né? Mas o filme em si é muito bom, principalmente para quem procura ótimas doses de pura tensão, cenas muito bem feitas de ação com direito a bastante gore, e na minha concepção tem uma premissa sobre provação e resiliência bem mais consistente e interessante. Outro fator muito foda nesse filme, com certeza, é a fotografia e a ótima direção e roteiro do Dan Trachtenberg, que dá para perceber que ele tinha uma ideia bem clara do que queria mostrar e ao mesmo tempo diferente, trouxe algo que dá para explorar de diversas formas nos próximos filmes. Filmão que merece muito ser visto e está disponível para conferir na Star Plus. Em 12º lugar fica com o filme Sissi, que infelizmente não teve o devido reconhecimento, ainda mais depois do lançamento de Bodies da A24, mas que são parecidos em algo bem específico. No longa acompanhamos Cecília, uma digital influencer de sucesso que trabalha com conteúdo voltado para ajudar seus seguidores com mensagens motivacionais, mas uma ironia do destino coloca ela frente a frente com sua amiga de infância chamada Emma, que a convida para participar de uma festa com seus amigos em uma casa de camping. Ela acaba aceitando o convite, mas chegando no local, começa a reviver o seu passado, sendo motivo de piadas. Sissi é nada além de um dos melhores slashers atuais que já assisti, primeiro porque traz de uma forma bem madura e irônica questões envolvendo a nova era digital e como as pessoas são hipócritas em viver uma redoma virtual onde dão conselhos motivacionais, mas sem aplicar isso na sua própria vida. O longa passa por diversos gêneros até chegar de fato no seu ápice, que é um show de horrores, repleto de muita violência, mas isso que o torna tão interessante. Outro ponto alto é a ótima atuação da atriz Aisha Dee, que interpreta a Cecília, que consegue transitar entre vulnerabilidade e desespero de uma forma única, e a ótima direção e roteiro da dupla de diretores Hannah Barlow e Kenny Senes, estreando seu primeiro longa-metragem, e olha, devemos ficar de olho nos próximos trabalhos dos dois. Vou parar por aqui para não estragar a experiência de quem ainda
ainda não assistiu, mas já aviso que é um baita filmaço com direito a tudo que um fã de terror gosta, e para conferir terão que procurar na internet. Em 11º lugar temos Aterrorizante 2, que finalmente chegou a ter mais visibilidade no Brasil após sua ótima estratégia de marketing em volta de polêmicas, onde pessoas estavam saindo e vomitando dos cinemas dos Estados Unidos pelo conteúdo de violência explícita. É tudo isso mesmo? Pode-se dizer que sim, mas para quem é fã raiz de terror, tenho certeza que foi tranquilo de assistir. Após ser ressuscitado por uma entidade sinistra, Art, o palhaço, retorna ao condado de Miles, onde irá à caça de uma adolescente e seu irmão mais novo na noite de Halloween. Para quem não sabe, o palhaço Art surgiu através de uma antologia lançada em 2013 chamada All Hallows Eve. O curta do diretor Damien Leone envolvendo o palhaço Art fez tanto sucesso que ele decidiu lançar um filme solo em 2017, que teve um bom êxito, principalmente no cenário underground, onde muitos já o consideram um clássico moderno por ser bem violento e assustador, até que finalmente saiu a sua continuação agora em 2022, explorando o surgimento do grande vilão e criando sua primeira conexão, e honestamente achei bem confuso, mas ao mesmo tempo divertido e um pouquinho indigesto de assistir. O Art, para mim, sem sombra de dúvidas, é uma das figuras mais assustadoras e emblemáticas que surgiu no horror dos últimos anos. O nível de violência que realmente impacta, porém tem algumas coisas que podem incomodar, como a duração, que é bem longa, mas ele está nessa posição porque é um terror genuíno, com muita paixão e sanidade, e tudo isso feito com baixo orçamento. Provavelmente o terceiro filme terá um orçamento maior por conta do sucesso desse, que inclusive está disponível em alguns cinemas aqui no Brasil. Então quem ainda não assistiu e tiver a oportunidade de ver no cinema, veja, porque eu garanto que vai ser uma experiência única. Indo agora para o top 10, em 10º lugar fica com Noites Brutais. Essa obra muito original, nostálgica ao mesmo tempo, por trazer de volta algo que eu sentia falta no gênero, que é o fator surpresa e inteligente de criar absurdos. Uma jovem descobre que a casa que alugou já está ocupada por um estranho. Contra seu melhor julgamento, ela decide passar a noite, mas logo percebe que há muito mais a temer do que apenas um hóspede inesperado. Apesar de dividir opiniões, acho Noites Brutais um dos lançamentos mais surpreendentes de 2022, e sua premissa pode ser usada para vários debates sociais, ao mesmo tempo que transporta o telespectador para um lugar de medo. Afinal, a gente acompanha a saga da personagem central da história, chamada Tess, que aluga uma casa para passar alguns dias em um bairro mega perigoso e abandonado para fazer uma entrevista de emprego. Acontece que, chegando no lugar, no meio da madrugada, já existe a presença de um homem na casa. Então o filme cria situações bem apreensivas a cada momento. Primeiro, pelo ponto de vista da personagem, se topa ou não entrar dentro da casa e dividir ela com um estranho. Segundo, pela perspectiva de fora da casa, em um ambiente totalmente hostil e perigoso. E terceiro, pelo elemento surpresa que é criado no decorrer da história. Então isso torna a dinâmica do filme muito única e totalmente imprevisível. E uma dica que eu dou é: quanto menos vocês souberem desse filme, melhor vai ser a experiência de vocês. Mas já adianto que ele é bem divisível e tem pessoas que irão amar, como eu, ou outras que irão odiar, mas só conferindo para saber, e para isso também terão que procurar na internet. E ocupando o 9º lugar fica com Megalomaníaco Não Olhe, o mais novo filme do diretor Jordan Peele, que entregou uma das melhores experiências cinematográficas do ano. Dois irmãos que trabalham como cuidadores em um rancho de cavalos na Califórnia encontram uma força misteriosa vinda do céu que começa a ser responsável pelo desaparecimento de coisas e pessoas.
Se tem uma coisa que me arrependo amargamente em 2022 foi de não ter conseguido assistir esse filme no cinema, apesar de saber que não foi minha culpa, porque o preço dos ingressos na minha cidade é um absurdo de tão caro. Porém, mesmo assistindo em casa, foi uma experiência muito única e extraordinária pela competência da direção do Jordan Peele, além, é claro, de explorar e reinventar uma vertente que há muito tempo não era feita nesse nível. Falar sobre ele é bem mais complexo do que a gente imagina, porque como de praxe o diretor introduz várias coisas não só como referência, mas também para reflexão e análise técnica. Então, em resumo, como filme, ele abraça vários gêneros, indo do suspense, terror, ficção científica, até para aventura, e sendo bem honesto, isso me tirou um pouco da imersão em alguns momentos, mas fora a minha interpretação pessoal, é uma excelente obra que dá uma repaginada principalmente para filmes envolvendo ficção científica, já se tornando uma referência para os próximos lançamentos com essa mesma temática. Então esperem futuros lançamentos com essa pegada, só anotem o que estou falando. Sensacional, e para assistir vocês também terão que procurar na internet. Em oitavo lugar fica com o filme Pearl, que é uma prequela de X, também lançado esse ano, que eu já mencionei na primeira lista com os outros 15 filmes. Situado em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, a história explora a origem de Pearl, vilã do filme X, A Marca da Morte. Os eventos se passam antes do primeiro filme e revelam como a cabana onde ocorre o massacre de X foi usada durante a guerra. Para quem não sabe, Pearl só surgiu porque foi uma ideia da atriz Mia Goth, que interpreta Maxine, como também a própria Pearl em X, tanto que a mesma está acreditada como roteirista e também produtora desse filme. E uma curiosidade é que a Mia Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys, que interpretou a Lucimar no Vale Tudo. Desculpa, sempre quis fazer piadas sobre isso. Voltando ao filme, que é uma experiência incrível de acompanhar a construção de uma vilã, e faz isso magistralmente, e quem dera todos os filmes com vilões consagrados que estão sendo readaptados fizessem isso, né, David Gordon Green. Então o filme, além de ser lindo visualmente, com uma direção de arte maravilhosa, totalmente inspirada no Mágico de Oz, mas de uma forma medonha, tem diálogos poderosos sobre o contexto da protagonista vivendo em uma sociedade extremamente autoritária, principalmente com relação às mulheres, ainda mais na situação dela, que queria apenas realizar o seu sonho de sair em turnê dançando pelo mundo, mas foi obrigada a ficar em casa e cuidar da família e esperar o seu marido voltar da guerra, e daí que surgem os problemas. A atuação da Mia Goth está extraordinária nesse filme, concordo 100% com a Isabella Boscov quando diz que ela é a nova musa do terror, e acho uma baita injustiça a mesma estar sendo menosprezada nas premiações por esse papel, mas a gente sabe muito bem o motivo, né? Simplesmente perfeito, e para quem quiser assistir também terá que procurar na internet ou esperar seus lançamentos nos cinemas aqui no Brasil no dia 9 de fevereiro esse ano, tá? E esse é outro que com certeza vale a pena o ingresso. Em sétimo lugar fica com uma coprodução da Dinamarca com a Holanda e é considerado facilmente um dos filmes mais perturbadores de 2022. Estou falando de Não Fale o Mal, o mais conhecido como Speak No Evil, que é basicamente um soco no estômago quando seu comportamento perante a sociedade é passional demais. Após conhecer uma família holandesa durante suas férias na Toscana, uma família dinamarquesa recebe o convite de passar o fim de semana na casa de seus novos amigos, mas não demora muito para que mal-entendidos revelem que a família holandesa não é quem dizem ser. Esse é outro longa que irá dividir opiniões, porque a ideia dele é trazer uma crítica social sobre a passionalidade das pessoas em determinadas situações, e muitas pessoas que não gostaram do filme foi justamente por conta do comportamento proposital dos protagonistas, apesar de achar que muitas pessoas se sujeitariam a isso. Então não esperem cenas de sustos ou algo do tipo, porque o terror aqui está no que pode acontecer a qualquer momento,
momento e nos momentos de pura tensão que são criados até a gente entender de fato onde tudo aquilo irá parar. E quando descobrimos, é um alvoroço de cenas angustiantes, de descoberta de como as pessoas podem ser tão cruéis e monstruosas. Não Fale o Mal não é um filme para todos os públicos, mas quem ainda não assistiu, encorajo a assistir, porque é uma representação significativa que às vezes não precisa ser algo sobrenatural, uma figura monstruosa para proporcionar medo. O humano em si sempre supera tudo. E para conferir, vocês terão que procurar na internet. E em sexto lugar, temos um filme polêmico por muitas pessoas, assim como eu, ter menosprezado ele pelo trailer. Acabou sendo outra grande surpresa do ano. Eu sei que irão me questionar logo o sexto lugar, mas vou explicar para vocês porque achei Sorria um filme grandioso e que merece estar nessa posição na lista de melhores do ano de 2022. Após um paciente tirar sua vida de uma forma brutal em sua frente, a psiquiatra Rose é perseguida por uma entidade maligna que muda de forma. Enquanto tenta escapar desse pesadelo, Rose também precisa enfrentar seu passado conturbado para sobreviver. O que mais me surpreendeu em Sorria, além de ser muito bem dirigido e ter ótimas sequências de sustos bem montadas, é a mensagem por trás dele envolvendo saúde mental, que é algo muito importante. Até o próprio título do filme faz uma alusão a isso, talvez por ter desacreditado no seu potencial. Isso veio de uma forma mais significativa para mim. Eu tenho consciência que ele bebe de muitas fontes. Um exemplo é que dá para perceber que ele tem influência direta de A Corrente do Mal, O Chamado e todos os filmes que envolve maldições que são passadas. Não é nada original e nem quis reinventar a roda, mas para ser honesto com vocês, nessa nova leva de filmes de terror envolvendo crítica social, eu acho que Sorria se sobressai porque, além de trazer uma mensagem muito foda, consegue de fato ser um filme assustador e sem nenhum tipo de pretensão. Ele entrega momentos incríveis e totalmente fantásticos, mas sem perder sua mensagem. E não vou mentir que eu sinto falta de filmes que se arriscam assim, ao invés de ser um drama com toques de horror que é vendido como algo assustador. Na verdade, o marketing dele está correto, e o melhor de tudo é que o filme consegue ser melhor que o trailer, o que é o mais importante. E para assistir, terão que procurar na internet. E agora, partindo para o nosso top 5, ocupando o quinto lugar da lista de melhores do ano de 2022, fica com Resurrection, outra obra que infelizmente não teve seu devido reconhecimento, mas que para mim foi uma das produções mais angustiantes que assisti nos últimos anos. Na história, acompanhamos a vida de Margaret, uma mulher bem-sucedida e controladora que aparentemente tem um emprego perfeito, uma filha que ela ama muito, que está prestes a completar 18 anos e uma sensibilidade para ajudar os seus colegas de trabalho, até no que diz respeito a problemas pessoais. Mas tudo muda abruptamente quando um homem misterioso do seu passado, chamado David, reaparece na sua vida, desencadeando vários gatilhos sobre o seu passado traumático. Esse é outro que posso dizer que usa a ideia do terror social com abordagem metafórica, mas sem perder o estímulo do horror em suas diversas formas. Então acompanhamos essa personagem chamada Margaret, magistralmente interpretada pela atriz Rebecca Hall, que tem sua vida aparentemente perfeita, controlada, e transforma em um verdadeiro inferno quando ela reencontra a figura desse homem, causando uma sucessão de acontecimentos bizarros. E a partir disso, a construção é extremamente claustrofóbica e medonha, com cenas explícitas das quais não posso dizer, mas já aviso que são bem pesadas, com monólogos só da personagem contando sua história, fazendo o telespectador imaginar tudo aquilo, além, é claro, do terror psicológico elevado ao extremo e um desfecho desolador. Filmão do caramba, para quem ainda não conferiu, veja urgentemente, e para isso terão que procurar na internet.
Em quarto lugar, temos outro filme injustiçado que não teve o devido reconhecimento, mas que com certeza foi um dos melhores filmes de terror de 2022. E dessa vez estou falando de White Josiah Saul, uma experiência única em volta de uma família perturbada pelas ações do seu patriarca. Uma família com segredos enterrados se reúne em uma casa de fazenda depois de 2 décadas para pagar por seus pecados do passado. E temos aqui outra obra perturbadora que, apesar de seguir mais linear, vai construindo toda a sua atmosfera e suspense aos poucos até chegar no seu ápice, que vai mexer muito com o psicológico quem for assistir. Resumindo, temos uma família totalmente disfuncional e afastada, formada por 3 irmãos, um que mora com o seu pai, chamado Josiah, e os outros 2 que vivem em situações totalmente diferentes, só que acontece um imprevisto com relação à venda de terras do Josiah, que precisa da autorização dos outros 2 irmãos, e eles são chamados para se reunirem na casa e decidirem o que irão fazer. Acontece que conforme o filme vai passando, é nos apresentado cada um deles lidando com uma vida diferente, com seus traumas, e falando assim, pode parecer algo simples, mas a forma que o diretor Vincent Grashall constrói essa narrativa é de uma forma muito singular e tensa, porque os percalços e até mesmo os segredos que vão sendo explorados no decorrer da história é algo bem pesado, fora que o filme tem uma atmosfera muito estranha e caótica. Preciso pontuar que tem uma cena incrível envolvendo um grupo de ciganos que me deixou sem ar, fora o final que é bem mórbido e assustador. Fiz questão de colocar esse longa em quarto lugar por conta da sua atmosfera densa e assustadora e também por querer que ele tenha mais visibilidade, simplesmente uma pérola que merece ser vista, só que para isso terão que procurar na internet. E ocupando o terceiro lugar da lista, pegando a medalha de bronze, fica o filme iraniano Holy Spider, baseado em uma chocante história real. Um pai de família chamado Said embarca em sua própria busca religiosa para limpar a sagrada cidade iraniana de Mashhad de prostitutas. Depois de assassinar várias mulheres, ele fica cada vez mais desesperado com a falta de interesse público em sua missão divina. Esse foi um dos últimos filmes que pude assistir em 2022, ainda bem que vi a tempo, porque quando terminei de assistir, já era bem claro que ele entraria facilmente no meu top 5 de favoritos. Para começar, ele é dirigido pelo Ali Abbasi, provavelmente vocês devem conhecer o trabalho desse diretor em outros projetos, como Shelley, lançado em 2016, e no Romance Border, de 2018, só que nesse aqui ele decide voltar às suas raízes iranianas, mostrando toda a hipocrisia que rola envolvendo a religiosidade, o governo e o que não tem de tão diferente em países ocidentais como o nosso. Então o filme já é bem expositivo, porque a gente sabe quem é o assassino, sabe a forma que ele mata suas vítimas, que são prostitutas, no intuito religioso de limpar a cidade, mas a perspicácia dele é mostrar como isso acontece de uma forma totalmente noturna e ambientes assustadores e sujos. E vamos acompanhando a saga de uma jornalista chamada Ramini, que enfrenta não só a polícia, mas também o governo para tentar pegar o serial killer conhecido como Assassino Aranha. Esse filme é muito parecido com a série Dahmer na sua abordagem por retratar a vida do assassino com os acontecimentos e também a imprudência da polícia por achar que o assassino estava limpando as ruas para eles. Então é bem brutal e revoltante de assistir. Vale pontuar que o mesmo foi indicado ao prêmio Palma de Ouro e que a atriz Zahra Amir Ebrahimi, que eu acho que é assim que se pronuncia, ela ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes por esse filme. Então não preciso dizer mais nada, só assistam, mas para isso também terão que procurar na internet. E em segundo lugar, pegando a medalha de prata, fica com o terror genuíno A Tristeza, o mais conhecido como The Sadness, que provavelmente é o melhor filme de zumbi já feito nos últimos anos. A trama é bem simples e conhecemos um jovem casal chamado Jim e Kate que acorda em um dia aparentemente comum, onde Kate vai para o trabalho, só que no meio desse percurso, por conta de um vírus que circula na cidade, várias pessoas se transformam em sádicos, insanos e sanguinários.
Posso dizer que finalmente alguém teve a coragem de adaptar as HQs da saga Crossed de uma forma não autorizada para os cinemas. Por que estou falando isso? Para quem não conhece as HQs, que tem alguns dos mesmos criadores da série The Boys, a premissa é basicamente a mesma, só que de uma forma bem mais pesada, e a tristeza quase conseguiu chegar nesse limite. Algumas pessoas podem achar esse filme apelativo pelo seu nível de violência, por ser bem escatológico, etc. Algo que eu discordo totalmente, até mesmo porque eu sinto que o diretor Rob Jabaz tomou muito cuidado, deixando algumas cenas delicadas em off-screen e utilizando o recurso da fala para expressar algo que não tinha necessidade de expor visualmente, principalmente com os personagens femininos. E ele está nesse segundo lugar, quase ocupando o primeiro, porque de longe, para mim, foi o filme mais impactante de 2022 e por ter sido lançado logo no início do primeiro semestre e depois teve vários outros lançamentos, acabou sendo deixado de lado, mas a experiência com ele foi única. Tem tudo que todo fã de terror gosta, desde muita correria, momentos grotescos e sangue jorrando para todos os lados, além, é claro, de ter uma crítica bem válida, assertiva e sem enrolação. Simplesmente um dos melhores, se não for o melhor, e para assistir terão que procurar na internet e culpam a Netflix porque eles queriam vender para a plataforma para distribuição, mas eles acabaram não aceitando. Quem perde são eles, né? Em primeiríssimo lugar, pegando a medalha de ouro, fica com o perturbador e inquietante Soft and Quiet. Sério, esse filme pra mim é o suprassumo do horror em 2022 pelo seu nível de realismo da maldade humana. Então temos aqui um thriller de horror psicológico, onde acompanhamos uma professora de ensino fundamental chamada Emily, que após o trabalho se reúne com outras mulheres dentro de uma igreja para discutirem sobre suas ideologias de vida, até que por um incidente do destino coloca Emily de frente com uma mulher do seu passado, ocasionando uma sucessão de acontecimentos trágicos. Dirigido por Beth Araújo, que tem nacionalidade brasileira e descendência asiática, esse filme foi feito com base nas próprias vivências dela, também com base em estudos do que acontece nos Estados Unidos e também na Europa. Não posso falar muita coisa para não estragar a experiência de quem for assistir, mas posso dizer que tecnicamente ele é perfeito, feito apenas em uma diária e com a maioria das cenas todas filmadas em plano de sequência, acompanhando essas mulheres que após saírem de uma reunião desandam para um nível de atrocidade sem limites. O que acontece aqui pode ser gatilho para várias pessoas e só o fato de quase tudo ser feito em plano de sequência deixa a situação mais desesperadora e difícil de ingerir. O mais impressionante é que esse filme não precisou de nenhuma gota de sangue para ser impactante, sendo que a maioria das cenas que contém violência tem a câmera tremida ou é mostrada em off-screen, mas só de imaginar o que acontece é uma verdadeira tortura psicológica que eu garanto que vai deixar muitas pessoas refletindo sobre ele durante dias. Para mim, de longe, é o melhor lançamento de 2022, não só pela ideia genial, que logo de início já te impressiona com a simples cena de uma torta, mas também pelo cinema de guerrilha e pela monstruosa preparação do elenco, porque todas as atuações estão soberbas para fazer esse filme. Eu só fico imaginando que as atrizes que fizeram ele precisaram urgentemente de atendimento psicológico depois das gravações, porque para manter nesse pique em apenas um dia de gravação é algo impressionante e muito plausível. Se preparem para ver o nome da brasileira Beth Araújo em futuros novos projetos, porque para um filme de estreia ela simplesmente entregou tudo e com baixíssimo orçamento. Então, para quem quiser assistir, terá que procurar na internet. Bom, carniceiros, por hoje é isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Só lembrando que esse ranking foi feito com base na minha opinião pessoal, tá bom? Vocês podem discordar, mas discordem com respeito. Deixem nos comentários o filme de terror que você mais gostou de 2022. Só lembrando que a gente vai ter o segundo, né? A segunda premiação Facada Awards ou Facada Sangrenta esse ano, com participação especial do meu querido Marcelo Carrard, do canal Cinema Ferox, fazendo a parte crítica, onde ele vai selecionar 3 filmes de terror
terror que ele mais gostou de 2022 e 3 séries também. E tem a nossa votação aqui na comunidade, tá aí o link na comunidade, só vocês acessarem a aba de comunidade, tá bom? Para vocês votarem qual foi o seu filme de terror favorito, a sua série também. Então a votação de vocês também vai decidir. Então vai ser tipo o troféu da escolha do público e o troféu impresso através do Marcelo Carrard. É basicamente isso. Espero de verdade que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui. Ativem o sininho porque eu posto conteúdo toda semana. Vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem. E até a próxima!